Olá, meus queridos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim, que tudo esteja muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar revisando os assuntos de geografia para a avaliação que vocês farão logo a pouco. Esta revisão, ela contará com 3 assuntos, que são comércio, consumo, indústria e trabalho nas cidades, e também o assunto para entender a terra. Então, são 3 assuntos: comércio e consumo nas cidades, indústria e trabalho nas cidades e para entender a terra. A questão 1. Na questão 1, eu fiz a seguinte pergunta: devido ao aumento da procura por produtos variados, as cidades tiveram que se adequar. Então, eles começaram a contar com supermercados. Quais foram os motivos que foram fundamentais para essa adequação? Primeiro motivo: o aumento da procura por produtos variados. Então, nos armazéns não tinham tantos produtos assim. Eles tinham alguns produtos e também a maneira deles serem tratados era muito difícil, porque geralmente tinha 1 ou 2 pessoas que atendiam a essa população. Então, como a população aumentou, a procura de materiais também aumentou. Então, veio a necessidade de procurar um lugar que tivesse mais produtos, como produtos de limpeza, produtos alimentícios, produtos de decoração, eletrodomésticos, muitos desses produtos. Na letra B, eu fiz a seguinte pergunta: o surgimento dos supermercados deu origem a outro serviço. Qual foi esse serviço e o que ele significa? Veja só, o serviço foi o self-service, onde as pessoas podem entrar num supermercado, escolher o que quer e trazer até o caixa para pagar. Porque antigamente não era assim. Ele escolhia o produto, aí o dono do estabelecimento ia, pegava o produto, trazia o produto. Se fosse de pesar, pesava numa balança com os pesos de ferro, depois embrulhava no papel e entregava para o consumidor. E aí depois não, esses produtos foram self-service, qualquer um poderia entrar, pegar os seus produtos e depois ir ao caixa para pagar. E self-service em português significa autosserviço, o serviço realizado pela própria pessoa. Letra C. Na letra C, quais produtos eles são expostos nos pontos estratégicos dos estabelecimentos comerciais? Nos estabelecimentos comerciais, quando nós entramos, tem vários produtos, variados produtos que vocês podem adquirir. Marcas, modelos, tamanhos, cores, então vários produtos. Os supermercados, eles atendem a uma grande variedade de clientes e eles procuram satisfazer a todos. Entretanto, nos pontos estratégicos, aqueles pontos que chamam mais atenção, eles são expostos os produtos que menos necessitamos. Então, quando a gente chega ali no mercado, de cara você vê as guloseimas, que você não tem nem necessidade, mas elas estão ali para chamar a sua atenção. Quando você chega no caixa, o que você encontra ali? Uma variedade de salgadinhos, doces, refrigerantes, exatamente o que? Para chamar a sua atenção. Então, são os pontos estratégicos, são colocados aqueles produtos que você tem menos necessidade para adquirir. No número 2, está dizendo assim: muitas vezes ouvimos falar que a propaganda é a alma do negócio, e realmente é. Porque é preciso divulgar um produto? E quais as estratégias usadas para chamar nossa atenção para a compra deles? Para torná-lo conhecido, os consumidores têm que ouvir sobre o produto. Então, para tornar conhecido pelos consumidores, eles fazem as propagandas.
E aí, para quê? Para que a gente depois avalie as mercadorias e decidamos se devemos levar ou não o produto. Sem falar que eles usam o quê? Letras grandes, letras coloridas, para chamar a nossa atenção. E essas propagandas, elas são vinculadas nos meios de comunicação, como a TV, o rádio, a internet, jornais, revistas, folders, outdoors, entre vários outros. Estes são os principais lugares que vinculam as propagandas. O número 3, ele vem falando sobre as definições para economizar. Sabemos que a palavra economia, ela quer dizer administrar os negócios pessoais, familiares e empresariais. Mas no capítulo 7, ele trouxe 3 definições para o verbo economizar. E essas definições são as seguintes. Primeiro, fazer uso do dinheiro com moderação. Segundo, poupar ou acumular recursos financeiros. Terceiro, administrar economicamente de modo que não falte dinheiro. Esses, então, são as três definições para o verbo economizar. O fato, na alternativa 4, o fato de termos várias formas de pagar, podemos pagar à vista, podemos pagar no cartão de crédito, podemos pagar no cartão de débito, podemos fazer o crediário lá na loja. Então, existem várias formas de pagar. Você pode pagar na hora ou pagar depois. Isso não significa que nós podemos comprar tudo aquilo que desejamos. Quais os motivos que a gente tem que analisar antes de sair comprando tudo o que queremos? Primeiro motivo, o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, é preciso muito trabalho para ter o dinheiro novamente. Os trabalhadores que o digam, os pais e as mães de vocês. O segundo, todas as mercadorias que utilizamos, elas são originárias da natureza. Ela vem da natureza, vem do meio ambiente. E essa matéria-prima, para fabricar tudo que nós queremos, eles podem se esgotar, se acabar. E aí não vai poder mais ter matéria-prima para fabricar aquilo que necessitamos. A terceira coisa também importante, os resíduos que as empresas, as indústrias, eles soltam desses materiais, são resíduos poluentes. Como eles são poluentes, eles alteram as condições de vida do planeta, causando a poluição do solo, a poluição da água e até a poluição do ar. E o quarto motivo, todos esses produtos que nós adquirimos, quando nós descartamos, quando não queremos mais para comprar outro, eles viram lixo. E como eles viram lixo, eles também, se não forem levados para o lugar correto, para coleta, para ser reutilizado, então eles se formam lixo e formam a degradação ambiental. Também faz mal para o nosso planeta. Mudando de assunto, vamos agora para o processo de industrialização no Brasil. Tudo isso aí foi necessário para que chegasse ao processo de industrialização. O processo de industrialização no Brasil, ele só ocorreu muito depois da Europa. Só que ele, na questão 5, ele trouxe tanto benefícios, os pontos positivos, como também os pontos negativos. Tudo tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Como ponto positivo, nós podemos ver aumento do número de trabalhadores em indústrias localizadas nas grandes cidades. Vimos também o uso de máquinas agrícolas, aumento da produção rural e do abastecimento urbano, a inserção de máquinas e robôs num contexto industrial e o aumento da produção e do faturamento. Então, isso foi tudo de bom que aconteceu com a entrada das máquinas.
Elas, além de facilitar o trabalho, elas também ajudaram no aumento da produção e, naturalmente, no aumento do faturamento. E quais foram os pontos negativos? Primeiro ponto negativo: saída dos trabalhadores de suas cidades. Aqueles que moravam em cidades pequenas, eles queriam sair para cidades grandes para lá conseguir o emprego. Então eles tinham que deixar suas famílias, deixar suas casas e ir para a cidade grande. Lá, quando eles não conseguiam nenhum trabalho, eles iam viver em más condições de vida e de moradia. Segundo passo, desemprego. Aquilo que era necessário 10 pessoas para fazer, uma máquina só realizava. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas. Terceira coisa, o êxodo rural. Essas máquinas que foram as máquinas agrícolas, as pessoas que trabalhavam no êxodo rural, elas foram desempregadas. Aí foram também para as cidades em busca de empregos. Com isso, houve a superlotação das cidades e, em consequência dessa superlotação das cidades, veio o aumento da violência e também da criminalidade. Então, podemos ver que todas as coisas têm o seu ponto bom, mas também têm o seu ponto ruim. Como, por exemplo, na atividade número 6, ele vem falando que, além dos computadores que a gente tem, além dos celulares, existem máquinas em nosso dia a dia que ajudam o nosso serviço e elas são utilizadas em nossas casas. Quais são elas? Além do computador e do celular, nós temos o micro-ondas, a geladeira, a máquina de lavar, a máquina de fazer pão, a sanduicheira, o liquidificador, a batedeira e assim por diante. Várias máquinas em nossas casas que facilitam o nosso trabalho no nosso dia a dia. Isso daí, tudo foi o processo de industrialização no Brasil. Mas antes disso tudo acontecer, era necessário conhecer a terra. Conhecer a terra. Bem antes, na pergunta 7, vem falando sobre a primeira viagem. A primeira viagem para conhecer a Terra, ela só veio acontecer no século XVI. O século XVI. E até lá, no século XVI, por aí, eles tinham uma teoria. Eles pensavam que a Terra era o astro central do universo e que os outros planetas é que giravam ao redor da Terra. Depois, Copérnico, ele, com a sua teoria, ele derrubou essa teoria de que o astro central do universo era a Terra. Aí descobriu-se que, em vez da Terra, era o Sol. E eles também acreditavam que a Terra tinha forma redonda e plana, tipo uma pizza. Então, eles tinham medo de viajar nos mares e, de repente, chegar ao despenhadeiro e eles caírem num despenhadeiro onde tinha vários animais e assim por diante. Então, no século XVI, 234 pessoas, divididos em 5 embarcações, saíram em uma viagem para conhecer a Terra. Eles foram com 2 comandantes, o comandante Fernão de Magalhães e o comandante Sebastião Elcano. No caminho, Fernão de Magalhães morreu lá nas Filipinas e quem tomou o lugar dele foi Sebastião Elcano. E aí eles terminaram a viagem. Esta viagem só se encerrou depois de 3 anos. 3 anos depois, eles voltaram para a Europa e, chegando à Europa, só vieram 18 pessoas, apenas uma embarcação. Então, saíram 234 e só voltaram 18. Saíram 5 embarcações e só voltou uma embarcação. Isso durou 3 anos. A visão, no caso, o jeito que eles viram a Terra, foi a visão frontal. Eles viram aquilo que estava à sua frente, estava ao seu lado. Então, isto é a visão frontal.
E eles navegaram pelos oceanos Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico. E passaram pelos continentes da América do Sul, Oceania, Ásia e África. E retornaram para a Europa, de onde saíram. Então, esta foi a primeira viagem marítima para conhecer a Terra. Depois disso, vieram outras e outras viagens. E veio as viagens além da Terra. A viagem para conhecer o que está além da Terra, daquilo que estava na visão frontal. Então, veio as viagens, foi preciso a invenção de satélites e naves espaciais. Na número 8, na questão 8, ele vem falando sobre isso, sobre a viagem além da Terra. Na letra A, por quê? Qual a ideia que eles tinham para inventar os satélites e as naves espaciais? A princípio, foi porque eles tinham a seguinte ideia: quem conhecesse mais a respeito do território do outro, então ele seria mais eficiente e poderia atacar este continente. A luta toda aí, era a antiga União Soviética, que hoje corresponde à Europa e à Ásia, e os Estados Unidos. Então eles achavam assim, quem melhor conhecer a Terra vai conhecer o espaço e aí vai poder atacar e sair vitorioso. Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas, para surpresa dos Estados Unidos, ele não foi o primeiro. O primeiro país a conhecer o espaço foi a antiga União Soviética. E quem foi que foi nessa primeira viagem? O primeiro percursor da viagem foi Yuri Gagarin, que já conhecemos muito bem a história dele. Yuri Gagarin, ele era o cosmonauta da União Soviética. Ele, então, com essa viagem dele, ele constatou que a Terra era redonda e, além de ser redonda, ela era azul. Tanto que a famosa frase dele foi: e a Terra é azul. Então, essa foi a surpresa dele ao olhar a Terra e perceber que ela era azul. E a visão utilizada por Yuri Gagarin foi a visão oblíqua e vertical. Oblíqua e vertical. Oblíqua quer dizer o quê? Lateral, de cima para baixo. Lateral, e vertical, de cima para baixo. Então, oblíqua nas laterais e vertical, de cima para baixo. Esta foi a visão de Gagarin do planeta Terra. Depois daí, os cartógrafos, então, eles começaram a construir os mapas. Então, a princípio, eles fizeram o globo terrestre, que era aquele globo somente um pouco achatado nos polos e levemente arredondado. Eles, então, quiseram pegar este mapa, este globo, e transformar em um mapa ou em um planisfério, aquele da imagem aberta, onde a gente pudesse visualizar todos os continentes e os oceanos de uma única vez. Então, a ideia deles para fazer isso, eles tiveram que pensar como fazer, porque como é que eles iriam pegar um globo e abrir ele no planeta Terra? Como abrir ele num papel plano. Então, eles tiveram que fazer o quê? A solução foi fazer uma projeção a partir das linhas horizontais e verticais imaginárias da Terra. Então, eles tiveram algumas linhas verticais e horizontais. Essas linhas aqui, essas linhas aqui. Com isso, foi uma projeção que eles fizeram para conseguir pegar essa Terra, este globo, e colocar num papel plano. E aí, os cartógrafos, eles tiveram que fazer alterações.
E essas alterações, elas ocorreram principalmente nas áreas continentais mais próximas das regiões polares. Quais foram essas áreas? A América do Norte, a Europa, a Ásia e a Antártica. Foi onde mais sofreram as modificações para ser construídos os mapas e os planisférios. E aí, então, começou-se a corrida sobre as coordenadas geográficas. O que é, então, coordenada geográfica? Coordenadas geográficas são os endereços da Terra, que são as linhas horizontais e as linhas verticais encontradas no mapa. Então, a gente vê tanto linhas horizontais como linhas verticais. Nos mapas e globos, ela tem duas divisões, no sentido horizontal, no horizonte. Elas dividem a Terra em duas metades, dois hemisférios. E a linha principal é a linha do Equador, que ela divide a Terra em hemisfério norte, que é conhecido como boreal e setentrional, e hemisfério sul, que é também conhecido como austral ou meridional. Além dessas linhas horizontais, existem também as linhas verticais. E a principal dela é o meridiano de Greenwich, que ele divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério oriental, que fica a leste ou ao leste, e o ocidental, que fica ao oeste. Tanto as linhas verticais, que são os meridianos, quanto as linhas horizontais, que são paralelas, elas indicam os endereços da Terra. E esses endereços, eles são medidos em graus e chamados de latitude e longitude, que é o número 11, que é para você definir. Então, latitude é a posição dos paralelos em relação à linha do Equador. E elas são em graus, como eu falei, que vai do grau 0 até o grau 90. Vai do 0 até o 90 no norte, vai do 0 até o 90 ao sul. Alguns vão até 90, outros vão até 80, mas a maioria até 90. Já a longitude é a posição dos meridianos em relação ao meridiano de Greenwich. Então, ele divide a Terra ao meio, e aí, a leste tem 180 graus e a oeste 180 graus, formando 360 graus, enquanto a latitude ela forma ao todo apenas 180 graus. Então, diferente. A longitude, nós olhamos na parte de cima, em relação ao meridiano de Greenwich, e a latitude dos lados em relação à posição da linha do Equador. Agora, nós vamos ver nesse mapa aí, ó. Neste mapa aí, ele tem alguns pontos. E esses pontos, eles estão indicando os endereços no planeta Terra. O pontinho A, vocês vão achar ele ali, ó, na América do Sul. Esse pontinho A, a latitude é 20 sul, porque ele está abaixo da linha do Equador. Tem a letra B, que está ali, ó, na direção da América do Norte. Ela é, então, 40 graus a norte, acima da linha do Equador. Então, toda vez que ela estiver acima da linha do Equador, é norte. Toda vez que estiver abaixo da linha do Equador, é sul. Letra C, 60 graus sul. Letra D, 60 graus sul. Elas estão na mesma linha, ó. Na mesma linha. Aí vem letra E, 20 graus norte. Letra F, 40 graus norte. Letra G, 40 graus sul. Letra H, 0 grau, porque ela está na linha do Equador, nem é norte e nem é sul. O outro, letra J, letra I, 20 graus norte. Letra J, 90 graus sul. E longitude, ela indica em relação ao leste ou ao oeste.
A letra A, 60 graus oeste. Letra B, 40 graus oeste. Letra C, 120 graus oeste. Letra D, 20 graus leste. Letra E, 80 graus leste. Letra F, 160 graus leste. Letra G, 80 graus leste. Letra H, 0 grau, porque ela também está na linha do meridiano de Greenwich. Letra I, 20 graus leste. E letra J, também no meridiano de Greenwich, 0 graus, que nem leste nem oeste, porque ela está na linha de Greenwich. Então, observem o seguinte, que esses pontos indicam os endereços na Terra. Espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima.